Então, esta é a parte 2 do primeiro objeto de aprendizagem do módulo 4. Então, as principais regras de acentuação gráfica do português, já atualizadas segundo o Acordo Ortográfico de 1990, que é o acordo ortográfico que nos rege atualmente, dizem que são acentuados os monossílabos tónicos. Acentuam-se os monossílabos tónicos terminados em a, e, o, ou no plural. Pá, pé, dá, vê, lê e pó. As palavras oxítonas, ou então, se calhar conhecem melhor o termo, as palavras agudas, que são acentuadas na última sílaba tónica, também se acentuam quando terminarem em a, e, o, em e ens, e também o a, e, o no plural. Exemplo de café, avó, também, alguém, sofá. As palavras paroxítonas, que são as palavras graves, é mais fácil assim, aquelas que são acentuadas na penúltima sílaba tónica, também vão ser acentuadas quando terminarem em i, is, u, us, l, r, x, ão, an, uns, ei, eis e pes. Os exemplos são tórax, júri, fácil, órfã, álbum, bíceps. Eu sei que é difícil decorar, então agora vou estar a saber de cor como é que é, se esta palavra termina em i, são acentuadas as palavras todas terminam em i, is, u, us, pronto. Assim, desta forma é complicado. Mas pelo menos esta é a regra que faz com que as palavras graves sejam acentuadas. Nem todas as palavras graves são acentuadas. Olhem, posso-vos dar o exemplo da palavra janela. E porquê é que ela não é acentuada? Porque ela não termina, não tem aquelas terminações que ali estão. É por isso. Pelo menos ficam a saber a razão que leva a que umas sejam acentuadas e outras não. As palavras proparoxítonas, que são as palavras esdrúxulas, aquelas que têm a sílaba tónica na antepenúltima, essas são sempre acentuadas. Não existem palavras esdrúxulas que não sejam acentuadas. Todas são. Lógico, médico, público, típico, sumário, exercício. Portanto, é uma palavra esdrúxula, então leva acento. Os hiatos com i ou u acentuam-se quando estão sozinhos na sílaba ou são seguidos de s. E os exemplos são baú, saía, país. E o que é isto de um hiato? Um hiato é quando duas vogais se encontram, mas elas pertencem a sílabas diferentes. Temos aqui os exemplos: sa, i, da, 3 sílabas. País, 2. Ba-u, 2 sílabas. Ou seja, é mais fácil se pensarmos na palavra também pais. Pais e país. País é acentuada porque o i é dividido da primeira sílaba, não faz parte da sílaba pa, mas na palavra pais só tem uma sílaba. Portanto, o i faz parte da mesma sílaba da letra A. Por isso, então, é acentuado. Está bem? Acento diferencial é mantido em alguns casos, para eu poder distinguir, por exemplo, pôde de pode, pôde no pretérito perfeito, por exemplo, ele pôde sair mais cedo, ele pode ter essa benesse, por exemplo. E o verbo pôr, para distinguirmos da preposição por. Ele vai pôr o livro na prateleira e sai por este caminho. Com o novo acordo ortográfico também aconteceu alguns acentos terem sido eliminados. E é o caso do verbo parar na terceira pessoa do singular. Eu diria, antes do novo acordo ortográfico, ele para o carro com acento no primeiro A. Atualmente esse acento caiu e o verbo acaba por se confundir um bocadinho com a preposição para. Como é que não confundimos? Não confundimos se tivermos em conta o contexto em que a palavra está inserida. Vendo o exemplo, ele
Para o carro, a frase não tem lógica, não é coerente. Portanto, aqui será ele para o carro. Eu poderia continuar para sair. Ele para o carro para sair. Para é o verbo, o primeiro, e o segundo, para sair, será a preposição. Portanto, é o contexto que vai ditar se se trata de um verbo ou de uma preposição. Alguns verbos na terceira pessoa do plural também perderam acento, como é o caso dos verbos ler e ver. Agora eu digo eles leem, eles veem, sem acento circunflexo. O uso do hífen com prefixos. Usa-se hífen quando o prefixo termina com a mesma vogal com que começa a segunda palavra. Ou então quando a segunda palavra começa com H. Por exemplo, anti-inflamatório. Eu nunca poderia tirar o hífen desta palavra, porque senão eu ficava com dois i's seguidos. Se é a mesma letra, anti e inflamatório, é o i, então eu devo manter o hífen. Se a segunda palavra começa com H, eu também mantenho o hífen. Sobre-humano. Palavras compostas por justaposição. O hífen é mantido em palavras compostas que não possuem elementos de ligação e que formam um único significado, que é o caso de guarda, chuva, couve, flor. Não se usa o hífen em locuções substantivas, adjetivas, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais, ou seja, por exemplo, na palavra fim de semana ou na expressão fim de semana, na expressão dia a dia, usava-se, não se usa o hífen. Nota: o hífen continua a manter-se nos dias da semana. Ao escrever os nomes dos dias úteis, a forma correta é com hífen. Fim de semana perde o hífen, mas segunda-feira mantém o hífen. Terça-feira e por aí fora. Outras regras. O uso do x e do x. A letra x é usada em palavras derivadas de outras com ch. Em algumas palavras de origem indígena ou em palavras iniciadas com em antes da vogal ou h. O ch é usado em palavras de origem estrangeira, em palavras derivadas de latinas, como ple, cle e fle, e em algumas outras. Um exemplo, porque o x e o ch muitas vezes nos oferecem dúvidas. Uso do x: enxada, abacaxi, enxoval, enxaqueca. O uso do ch, palavras de origem estrangeira, ou então palavras derivadas de latinas. Shampoo. A palavra chave, que deriva do latim clave ou clavis. A palavra chão, que deriva de uma latina começada com pl, planum. A palavra cheiro, que deriva do latim flagrare. Por isso é que existe a palavra portuguesa fragrância, associada ao cheiro. O uso do S e do Z também coloca alguns constrangimentos. A letra S pode ter o som de Z em algumas palavras, mas a regra geral é usar Z em palavras terminadas em esa, es, oso e osa. Portanto, usamos o S em oso e osa e o Z em esa e isa também. O uso do J e do G. O G é usado antes do E e do I, e o J é usado sempre antes do A ou U. Esta não é complicada. O uso do M e do N. O M já sabemos que é usado antes de P e B, e o N nas outras situações. O uso do K, do W e do Y. Estas letras foram incluídas no alfabeto português, com o acordo ortográfico, e servem para escrever palavras estrangeiras como caiaque, whisky, yoga,